Olá, meus caros alunos do primeiro ano. Vocês estão bem? Espero que estejam. Estarei apresentando um conjunto de aulas aqui com respeito ao conteúdo de cinemática. Neste conteúdo é abordado vários conceitos com relação ao movimento, sem trabalharmos a origem de seus movimentos, né? Sem trabalharmos a origem de cada movimento. Para discutirmos a origem de cada movimento, vai ser o próximo conceito que está dentro do parâmetro da dinâmica. Então, por enquanto, vamos esquecer o que gera o movimento das coisas e vamos pensar só nos corpos quando estão já se movendo, tá bom? Vamos lá. Para trabalharmos movimento, devemos conhecer primeiramente posição. A posição, na verdade, é uma grandeza física que você consegue descrever essa posição de um corpo, né? Você observa a posição de um corpo, porém, para você colocar no papel essa posição do corpo, ou poder expressar no papel essa posição para que outras pessoas consigam identificar a posição desse corpo, devemos utilizar um sistema de coordenadas. Esse sistema de coordenada pode ser dos mais variados tipos. Podem ser do tipo cartesiano, pode ser do tipo polar, pode ser de tipos que envolvam fractais, logaritmos ou assim por diante, tá? Então, devemos descrever a localização de um corpo ou ente. Ente pode ser descrito como corpo, sendo exatamente como um corpo, num espaço coordenado. Esse espaço coordenado basicamente vai descrever a posição desse corpo de acordo com alguma grandeza física que eu estou analisando ali. Por exemplo, quando se trata de posição, estamos vendo essa grandeza física numa área ou num volume para poder encontrar essa partícula. Utiliza-se um sistema de coordenadas adequado, então vamos estar utilizando o sistema de coordenadas adequado para isso. Para facilitar a nossa vida, vamos começar com o sistema cartesiano em uma única dimensão. Então vamos observar uma partícula se movendo em apenas uma linha. Isso vai facilitar bastante a identificação desse tipo de movimento. Só existe movimento quando alteramos a posição desse corpo. Então é necessário alterar a posição desse corpo. Qual que é a posição? Por exemplo, x0 aqui é a posição inicial no primeiro t0, que é o tempo, né? x1 vai ser a posição desse corpo após um certo tempo t1, e assim por diante, né? Então, seguimos com essa ideia. Para entendermos melhor isso, vamos utilizar um tabuleiro de xadrez. Observe esse cavalo aqui, que se encontre na posição E2, né? Então, temos a posição E e a posição 2. Sempre quando falamos de posição em um plano cartesiano ou em um plano, devemos informar duas informações. Devemos colocar duas informações. Uma para um parâmetro x e outra para um parâmetro y, né? Poderia ser invertido? Poderia. Mas claro que você teria que definir qual que é x, qual que é y para cada uma das pessoas que verem esses parâmetros consigam identificar a posição dessa peça, tá? Ok. O cavalo está na posição E2. Então, falamos primeiro de X, sempre, depois a posição Y. Então, temos a identificação da posição do cavalo E2. Então, E e 2. Se quisermos mover esse cavalo, selecionamos ele, né? Selecionamos falando, por exemplo, por comando de voz. Cavalo E2. Beleza, selecionou ele. Mover para F4. Então, esse cavalo vai se mover daqui até aqui, realizando o movimento, né? Ou seja, alterando a sua posição. O cavalo se move desse jeito, né? Vai duas casas para frente e uma para o lado, sempre. Então, esse é o movimento básico de um cavalo. E essa é uma forma de identificar como que o cavalo se moveria e como encontraríamos esse cavalo nesse tabuleiro, tá? Uma outra forma de identificarmos isso é, por exemplo, utilizar coordenadas cartesianas e tentarmos identificar as posições de A, B, C e D. Isso aqui é uma coisa trivial, vocês provavelmente já fizeram em matemática muitas e muitas vezes. E para identificar a posição, basta você primeiramente falar aonde ele se encontra em X e depois aonde ele se encontra em Y. Por exemplo, a minha partícula A se encontra em X igual a 6 e Y igual a 8. Ou simplesmente entre parênteses se colocaria 6,8, né? 6, e daí o 8. Ou simplesmente você poderia falar partícula A em 6
encontra em 6 e 8, tá? Partícula B vai se encontrar em menos 4 e 6. Partícula C vai se encontrar em menos 10 e menos 2. E a partícula D vai se encontrar em 4 e menos 4. Sempre primeiro de x, depois de y, tá bom? Seguindo. Velocidade. O que vem ser a velocidade? A velocidade basicamente é a variação da posição de um corpo com um certo tempo. Ou seja, quanto tempo o corpo leva para percorrer uma determinada distância. Esse tempo que esse corpo levou para percorrer essa distância vai dar exatamente a velocidade que ele teve que para realizar esse movimento. Toda vez que a gente fala de movimento, existe uma velocidade associada a isso. Não tem como você realizar movimento sem ter velocidade, tá? Ok, ΔX, basicamente, dessa minha equação, essa aqui vai ser a equação de velocidade, aqui está a definição, alteração da posição em intervalos de tempo. Então, vou ter um ΔX, que é a distância que ele percorreu. Toda vez que eu falo de ΔX, estou falando uma distância. ΔT vai ser o tempo que ele levou para percorrer essa distância. Então, por exemplo, se o corpo sai aqui de x0 e vai até x1, beleza, eu sei qual é a distância que ele percorreu. x1 menos x0. Essa distância, 1, 2, 3, 4. 4 menos 1 vai te dar 3 metros de distância que ele percorreu. Mas além de eu saber a distância que ele percorre, eu preciso saber o tempo que ele levou para percorrer. Se você sair com o cronômetro medindo esse tempo de T0, com o teu cronômetro zerado, quando chegar aqui em T1, você vai ter exatamente o tempo que ele levou para percorrer essa distância. Ou simplesmente você faz o seguinte: conhece o tempo que ele partiu, conhece o tempo que ele chegou, faz a diferença dos dois, você vai ter o tempo que levou para percorrer. Por exemplo, se você for uma pessoa que deseja saber quanto tempo leva para o seu colega, seu parceiro ou parceira, para sair do trabalho e chegar até em casa, se você conhece esse tempo que ele leva para percorrer ou a distância que tem aí, você pode determinar o tempo sabendo a velocidade média da rua, simplesmente. Eu vou colocar exemplos com respeito a isso. Então, ΔX vai ser a distância que ele percorre e vai ser sempre o x final menos o x inicial. Por exemplo, se ele termina em x1, você vai pegar x1 menos x0. Se ele termina em x2, vai ser x2 menos x0. Se ele começa em x1 e termina em x2, você vai fazer x2 menos x1, porque x1 vai ser o inicial. Tá? Você vai pegar sempre o final menos o inicial. Essa forma de expressar é uma expressão geral. Para o tempo é a mesma coisa. Você pega o tempo final menos o tempo inicial e você vai ter o tempo que levou para ele sair daqui para chegar até aqui. Ou simplesmente, se você partisse aqui de T0, de x0, você seria então, seu tempo inicial seria o T0, seu tempo final seria o tempo qualquer que você está observando ali. Por exemplo, T2 pode ser o tempo final. Ou x2 sendo a tua distância final. Então você vai fazer x2 menos x0 vai te dar a distância que ele percorreu. T2 menos T0 vai te dar o tempo que levou para percorrer essa distância. Pega essa distância, divide por esse tempo, você tem a velocidade da partícula, tá bom? Existe um outro tipo de velocidade também definido na física como sendo a velocidade média. Essa velocidade média basicamente é uma velocidade equivalente a todo o trajeto que você percorreu. Lembre-se que quando você sai de carro, sai de ônibus ou sai a pé, sua velocidade não é constante, ela muda. Você para um momento, outro momento você aumenta a sua velocidade, outro momento você diminui e assim por diante. Qualquer forma de veículo vai ter alteração da velocidade no seu trajeto. Beleza? Então, você pode medir as velocidades em diferentes pontos. Por exemplo, conhece V1, conhece V2, V3, V4 e até Vn, quantas velocidades você quiser, tá? Tendo todas essas velocidades, você soma elas, como se está demonstrando aqui, vai somar todas as velocidades presentes e vai dividir pelo número de velocidades que você mediu. Por exemplo, você mediu 10 velocidades, então vai dividir por 10. Você mediu 2 velocidades, vai dividir por 2. Basicamente, V1, V2, V3, V4 podemos chamar de velocidades instantâneas, que é o próximo conceito aqui. Velocidade instantânea é basicamente a velocidade medida naquele exato instante que você olha para o velocímetro, por exemplo. Ou quando você aproxima ΔT de zero. Então você está aproximando o intervalo de tempo para zero. Não quer dizer que ΔT vai ser igual a zero. Isso é uma aproximação. Se você faz uma aproximação, quer dizer que você não tem esse valor igual a zero, então isso não é uma indeterminação matemática. Não vai ser impossível de resolver
e não vai ser igual a zero ou erro, tá? Isso é um limite, quer dizer que você está aproximando ΔT de zero, e não é o propriamente zero. Quando você faz isso, você tem a velocidade instantânea. Por exemplo, quando você olha no velocímetro do carro, você não está vendo a velocidade em todo o teu trajeto. Não é uma velocidade média, é uma velocidade instantânea do velocímetro. A cada instante que você olhar no velocímetro, vai te dar uma velocidade instantânea diferente. Então você pode somar essas velocidades instantâneas, dividir pelo número de velocidades que você pegou, e aí você tem a velocidade média do trajeto. A outra forma de determinar a velocidade média é simplesmente você conhecer o tempo que ele saiu, o tempo que chegou e a distância que percorreu. Fazendo esse cálculo aqui, basicamente já retorna a velocidade média, beleza? Seguimos. O próximo conteúdo que a gente irá trabalhar vai ser basicamente o movimento retilíneo uniforme. E eu vou trabalhar algumas equações com vocês, beleza? Por enquanto é só. Essa foi a primeira aula.